O livro Razão à minha frente transformou-se em colunas de números sem sentido. Cada traço da minha caneta provocava uma dor surda no meu pulso, irradiando pelo meu antebraço. Uma lembrança física de que eu estava curvado sobre esta mesa de mogno há 6 horas sem parar. O sol da tarde entrava pelas janelas altas da Carter Associates, projetando longas sombras no piso de madeira polida do que costumava ser o escritório do meu pai. Agora não era só meu. Ou seria, se eu conseguisse navegar pelo campo minado jurídico que ele havia deixado para trás. Pressionei os dedos contra as têmporas, tentando massagear a dor de cabeça tensional que se tornara minha companheira constante nas últimas 3 semanas. O escritório cheirava a couro velho e café rançoso, misturado com o leve aroma de baunilha da vela acesa na estante. A favorita da minha mãe, o único item de conforto que eu me permiti neste mausoléu de poder masculino. Senhorita Carter, o grupo Reynolds chegou para a reunião das 16 horas. A voz de Margaret crepitou no interfone, tirando-me dos meus cálculos. Meu corpo inteiro ficou rígido. Reynolds. O nome por si só era suficiente para fazer meu estômago se contrair com uma mistura de pavor e algo mais sombrio, algo que eu passei 6 anos tentando enterrar. Obrigada, Margaret. Dê-me 5 minutos, depois leve-os para a sala de conferências. Minha voz soava mais firme do que eu me sentia, uma habilidade que aperfeiçoei desde que voltei a Chicago há 3 semanas para o funeral do meu pai. Levantei-me, alisando a saia lápis preta que de repente parecia muito apertada, muito restritiva. Meu reflexo na janela mostrava uma mulher que eu mal reconhecia, com 24 anos, mas que se comportava como alguém muito mais velha. Cabelo escuro preso em um coque severo. Maquiagem mínima destacando traços que perderam sua suavidade em algum lugar entre Nova York e aqui. Hoje, eu me vesti como uma armadura. Uma blusa branca, impecável. Um blazer cinza escuro com ombros marcantes e as pérolas da minha avó. A única joia que meu pai não havia vendido durante uma de suas dificuldades financeiras. A reunião estava marcada na minha agenda há 1 semana. Quando o advogado do meu pai, Gerald Hampton, insistiu que a família Reynolds precisava estar presente para a leitura de certas cláusulas do testamento, presumi que seria alguém da equipe jurídica deles. Talvez Antonio Reynolds, o conselheiro da família que sempre lidava com as negociações comerciais. Eu deveria saber melhor. Neste mundo, o mundo do qual tentei desesperadamente escapar, nada era simples ou fácil de delegar. Minhas mãos tremiam enquanto eu reunia as pastas que Margaret havia preparado. 6 anos. Fazia 6 anos desde aquela noite. 6 anos desde que eu cometi o maior erro da minha jovem vida, impulsionada pela coragem do champanhe e pela certeza absoluta de que o que eu sentia era recíproco. A lembrança me atingiu como uma onda gigante, indesejada e avassaladora. Eu tinha 18 anos e usava um vestido vermelho que meu pai considerava muito maduro, mas que minha mãe secretamente aprovou. A propriedade dos Reynolds brilhava com luzes e risadas, comemorando algum marco comercial que não me importava. Eu só tinha olhos para uma pessoa. Kevin Reynolds estava na varanda, com um copo de uísque na mão, olhando para a cidade como se fosse dele. Aos 28 anos, ele já se comportava com a autoridade de alguém que fora preparado para o poder desde o nascimento. Cabelos escuros, queixo bem definido, olhos que pareciam ver através de todas as pretensões e direto para a verdade. Eu me aproximei dele com a ousadia de alguém que não tinha ideia de como a realidade poderia ser cruel. Kevin, eu disse, minha voz brilhando de esperança e vinho. Preciso lhe contar uma coisa. Ele se virou para mim e, por um momento, vi algo em seus olhos. Surpresa, talvez até interesse. Foi o suficiente para me tornar ousada. Estou apaixonada por você há 2 anos, continuei, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. Sei que sou jovem, mas não sou mais uma criança. Vejo como você me olha às vezes e acho que você também sente isso. Então eu o beijei ali mesmo, à vista de todos, perto das portas de vidro do terraço, onde qualquer pessoa que estivesse dentro poderia ver. Por 3 batidas do coração, ele me beijou de volta. Sua mão subiu para acariciar meu rosto e eu senti uma onda de triunfo me invadir. Então ele me empurrou com tanta força que eu tropecei para trás com meus saltos altos. O que você pensa que está fazendo? Sua voz era gelada. Eu pensei que você tivesse se enganado. Ele me olhou com algo pior do que raiva.
Desprezo. Vá para casa, Rachel. Volte para o seu dormitório e suas fantasias universitárias. Isso, ele gesticulou entre nós. Isso não existe, mas você me beijou de volta. Eu estava sendo educado. A crueldade em seu tom era cirúrgica. Precisa. Você é a garotinha do Frank Carter. Nada mais. O que quer que você ache que sentiu, o que quer que você ache que eu senti, esqueça. Estou noivo da Victoria Marchetti. O anúncio será feito na próxima semana. Fiquei ali parada, paralisada de humilhação, enquanto ele se afastava. Através das portas de vidro, vi rostos se voltando para mim, pessoas que testemunharam minha rejeição, que me viram me jogar em cima de um homem que claramente não queria nada comigo. Antonio Reynolds apareceu ao meu lado momentos depois. Gentil, mas firme. Deixe-me chamar um carro para você, senhorita Carter. Acho que é hora de você ir para casa. Eu fugi e continuei correndo por 6 anos. O interfone tocou novamente. Senhorita Carter, eles estão prontos na sala de conferências. Respirei fundo e endireitei os ombros. Eu não era mais aquela jovem ingênua de 18 anos. Eu tinha me formado em administração de empresas, trabalhado em Nova York por 3 anos, construído minha própria carreira, longe da sombra do meu pai e do mundo de violência disfarçada em que ele vivia. Voltei para Chicago apenas porque o telefonema do advogado deixou isso claro. Volte para casa ou perca tudo. A morte do meu pai foi repentina, um ataque cardíaco, disseram, embora os rumores sugerissem o contrário. E seu testamento foi ainda mais chocante do que sua morte. Caminhei pelo corredor, meus saltos batendo no chão de mármore com uma confiança que eu não sentia. A porta da sala de conferências estava fechada e, através do painel de vidro fosco, eu podia ver várias figuras dentro. Margaret me deu um aceno encorajador quando me aproximei. Ela era a secretária do meu pai há 20 anos e uma das poucas pessoas neste prédio que me olhava com algo além de especulação ou julgamento. Você consegue, ela sussurrou. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu não tinha certeza disso. Meu pai era um homem complicado, amoroso, mas distante, protetor, mas controlador. Sua mensagem final para mim, entregue por meio de documentos legais e condições impossíveis, parecia mais um castigo do que um legado. Empurrei a porta. A sala de conferências foi projetada para intimidar. Toda em madeira escura e cadeiras de couro, com pinturas a óleo de homens severos, antigos carregadores, observando das paredes. 5 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, e reconheci a maioria delas imediatamente. Gerald Hampton, parecendo desconfortável em seu terno caro. Antonio Reynolds, com seu cabelo prateado impecavelmente penteado. 2 homens mais jovens que eu reconheci vagamente como associados de Reynolds. E à cabeceira da mesa, ocupando a cadeira que deveria ser minha, estava Kevin Reynolds. O tempo parou. Ele havia mudado, é claro. 6 anos o transformaram de perigoso em mortal. Seu queixo estava mais rígido, seus ombros mais largos sob o terno cinza que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Agora havia rugas nos cantos dos olhos, evidência de risadas ou estresse. Conhecendo o mundo dele, provavelmente era o último. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando traços marcantes que amadureceram em algo quase cruel em sua perfeição. Mas seus olhos, aqueles olhos eram exatamente como eu me lembrava. Cinzentos, como nuvens de tempestade, capazes de congelar você no lugar com um único olhar. Aqueles olhos estavam fixos em mim agora e eu não conseguia respirar. Senhorita Carter, disse Gerald, levantando-se rapidamente. Por favor, entre. Acredito que você conheça todos aqui. Forcei minhas pernas a se moverem para me levar até a cadeira em frente a Kevin, o mais longe dele que a mesa permitia. Abaixei os ombros com cuidado deliberado, recusando-me a deixar minhas mãos tremerem onde todos pudessem ver. Sr. Reynolds, cumprimentei, minha voz fria e profissional. Antônio, senhores. Kevin não se levantou, não se moveu. Ele apenas me observava com aquela expressão indecifrável, e eu me senti com 18 anos novamente, exposta e tola. Vamos começar? Dirigi a pergunta a Gerald, deliberadamente desviando o olhar do olhar fixo de Kevin. Claro. Gerald limpou a garganta, mexendo nervosamente nos papéis. Como você sabe, estamos aqui para discutir as cláusulas específicas do testamento de seu pai, disposições que afetam tanto a família Carter quanto a família Reynolds. Eu havia lido os documentos iniciais. Sabia que essa reunião era necessária,
Mas nada havia me preparado para vê-lo novamente. Para a maneira como meu corpo me traiu, com a lembrança daquele beijo, com o eco da humilhação que se seguiu. Os interesses comerciais dos Carter, continuou Gerald, como você sabe, são extensos. Várias empresas legítimas, importação e exportação, desenvolvimento imobiliário, participações em restaurantes, bem como certas operações menos convencionais que prestam serviços a várias famílias. Tradução. Meu pai era um facilitador, um intermediário que promovia acordos entre as facções irlandesa, italiana e russa que dividiam Chicago como se fosse um bolo. Ele era respeitado por ser neutro, confiável e inteligente o suficiente para nunca escolher lados. Após a morte de seu pai, esses interesses deveriam passar para você, Rachel, como sua única filha. O desconforto de Gerald era agora evidente. No entanto, seu pai incluiu várias condições que devem ser cumpridas para que essa transferência ocorra. Condições das quais estou ciente, disse eu, embora minha boca estivesse seca. Preciso me casar dentro de 3 meses após a morte dele e permanecer casada por um período mínimo de 1 ano. O absurdo disso teria sido engraçado se não fosse tão devastador. Meu pai, mesmo do túmulo, estava tentando controlar minha vida, forçar-me a voltar para este mundo do qual eu havia escapado. Se você não cumprir essas condições, continuou Gerald gentilmente, os interesses comerciais passarão para seu primo, Marcus Carter. Marcus, que vinha desviando dinheiro das contas da família há anos. Marcus, a quem os inimigos de meu pai prometeram a liderança. Marcus, cuja assunção do controle desestabilizaria todas as alianças cuidadosas que meu pai havia construído. Eu não podia deixar isso acontecer. Não apenas por mim, mas pelas dezenas de pessoas cujas vidas dependiam da estabilidade desses acordos. Eu entendo os termos, eu disse. O que eu não entendo é por que a família Reynolds precisa estar presente nesta discussão. Antônio limpou a garganta. Seu pai e eu tínhamos um acordo, senhorita Carter. Um plano de contingência, se você preferir, exatamente para esta situação. O gelo inundou minhas veias. Que tipo de acordo? Kevin falou pela primeira vez e sua voz era exatamente como eu me lembrava. Grave, controlada, com um tom que sugeria violência mal contida. Seu pai estava preocupado com a exigência do casamento. Ele queria garantir que você tivesse opções. A maneira como ele disse opções me deu arrepios. Opções, repeti secamente. A família Reynolds, disse Antônio com cuidado, concordou em lhe fornecer um marido adequado. Alguém que as outras famílias respeitem. Alguém cuja união com você realmente fortalecerá a estabilidade que seu pai trabalhou tanto para manter. A sala inclinou-se. Você está sugerindo um casamento arranjado. Estamos oferecendo uma solução. Antônio corrigiu. Você precisa de um marido dentro de 3 meses. Nós precisamos... Ele olhou para Kevin. Certas pressões exigem que Kevin, como chefe da nossa família, também se case o mais rápido possível. Os mais velhos acreditam que uma Dawn solteira parece instável, vulnerável. Então matamos 2 coelhos com uma cajadada só, disse Kevin, seu tom sugerindo que ele achava toda a situação desagradável. Você se casa comigo, eu me caso com você. Satisfazemos ambos os requisitos, mantemos as alianças e em 1 ano, podemos nos divorciar discretamente e seguir caminhos separados. Eu o encarei, incapaz de processar o que estava ouvindo. Esse homem que me humilhou, que me olhou com desprezo há 6 anos, estava me pedindo em casamento. Isso é loucura, consegui dizer. Isso é prático, corrigiu Kevin friamente. Seu pai era um homem prático, Rachel. Ele sabia que você precisaria de proteção para lidar com esse negócio. Ele sabia que Marcus tentaria tirar o que é seu, e sabia que a única maneira de impedir isso era aliar os interesses dos Carter a uma família forte o suficiente para apoiar sua reivindicação. E você concordou com isso? Não conseguia esconder a amargura da minha voz. Você concordou em se casar com a garota que humilhou publicamente na sua festa de noivado há 6 anos. Algo brilhou nos olhos dele. Talvez irritação ou reconhecimento de que eu não iria facilitar as coisas. Isso foi há muito tempo. Não o suficiente. Escute, Antônio interrompeu. Sei que isso é inesperado. Inesperado? Eu ri e soou áspero até para meus próprios ouvidos. Isso é chantagem disfarçada de benevolência. Meu pai sabia que eu não teria escolha. Todos vocês sabiam que eu não teria escolha. Você tem escolhas, Kevin disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você pode recusar.
Deixar Marcos assumir e torcer para que as outras famílias não destruam tudo o que seu pai construiu. Você pode tentar encontrar outro marido em 3 meses. Boa sorte com isso, aliás, já que a maioria dos homens neste mundo vai te ver como mercadoria danificada. A frase soou como um tapa. Ou, ele continuou, sua voz ficando mais sombria. Você pode aceitar o acordo. Nós nos casamos em uma cerimônia que satisfaz as exigências de todos. Vivemos sob o mesmo teto para manter as aparências. Cumprimos nossas obrigações, e em 1 ano, ambos saímos com o que precisamos. Você mantém sua herança. Eu satisfaço os mais velhos, e nenhum de nós precisa fingir que isso significa alguma coisa. A maneira fria como ele descreveu isso fez algo dentro de mim endurecer. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu não tinha escolhas reais. Não se eu quisesse preservar o legado do meu pai, proteger as pessoas que dependiam desses acordos comerciais e impedir Marcos de destruir tudo. Mas isso não significava que eu tinha que facilitar as coisas para ele. Se eu concordar com isso, disse lentamente. Tenho condições. Kevin ergueu a sobrancelha. Você não está exatamente em posição de negociar. Nem você, rebati. Seus anciãos querem que você se case com alguém apropriado, alguém que possa ficar ao seu lado publicamente sem envergonhar a família. Quantas candidatas adequadas você tem na fila? Quantas mulheres estão dispostas a entrar em um casamento político com um homem cuja reputação envolve exatamente o tipo de atividades que mantém as pessoas normais acordadas à noite? Um sorriso perigoso curvou seus lábios. Cuidado, Rachel. Você está falando sobre seu futuro marido. Meu marido temporário corrigi por 1 ano. Depois disso, nunca mais teremos que nos ver. Tudo bem. Ele recostou-se na cadeira. A imagem do controle casual. Diga suas condições. Minha mente correu. Quartos separados. Nenhuma demonstração pública de afeto além do absolutamente necessário para as aparências. Eu mantenho o controle dos negócios, Carter. Você não interfere nas minhas decisões, a menos que elas afetem diretamente os interesses da Reynolds. E quando o ano terminar, o divórcio será imediato e sem contestação. Concordo, disse Kevin sem hesitar. Minhas condições. Você se muda para a propriedade da Reynolds imediatamente após o casamento. Você participa das funções familiares conforme necessário. Você não vai envergonhar a mim ou ao nome da família. Você será fiel durante todo o casamento. Não vou tolerar rumores sobre minha esposa que me façam parecer fraco. E você nunca, jamais mencionará aquela noite há 6 anos. Para todos, esta é uma aliança estratégica entre nossas famílias. Nada mais. A referência àquela noite fez meu rosto corar, mas me forcei a mantê-lo firme. Concordo. Gerald já estava pegando os documentos. Excelente. Precisamos agir rapidamente. O prazo de 3 meses não deixa muito tempo para planejamento. Sugiro uma cerimônia pequena, apenas com a família imediata e os principais associados. O que for necessário, disse Kevin, levantando-se. A reunião estava claramente encerrada. Antônio coordenará os detalhes com você, Rachel. O casamento será daqui a 4 semanas. 4 semanas? Eu me casaria em 4 semanas com o homem que passei 6 anos tentando esquecer. Ele se dirigiu para a porta com seus associados atrás dele. Mas na soleira ele parou e olhou para mim. Por um momento sua expressão era indecifrável. Não era o desprezo frio que eu lembrava, mas algo mais complicado. Isso não precisa ser uma guerra, Rachel, disse ele baixinho. Podemos passar por este ano sem tornar a vida um do outro miserável. Será mesmo? Eu o desafiei, porque do meu ponto de vista, tornar a vida um do outro miserável pode ser a única coisa honesta nesse acordo. Algo que poderia ter sido respeito passou rapidamente por seu rosto. Então ele se foi, deixando-me sozinha na sala de conferências com Gerald e o peso de uma decisão impossível que não era realmente uma decisão. Eu iria me casar com Kevin Reynolds. Que Deus nos ajude. O anel de noivado chegou por correio 3 dias depois. Um enorme diamante em corte esmeralda ladeado por pedras menores incrustadas em platina. Ele veio com um bilhete escrito com a caligrafia angular de Kevin. Para manter as aparências, não interprete isso como se eu fosse fazer. Coloquei-o no dedo, observei-o refletir a luz da tarde que entrava pela janela do meu apartamento e não senti nada além do peso frio da obrigação. Meu pequeno estúdio em Lincoln Park de repente parecia sufocante. Paredes muito próximas, teto muito baixo. Tudo me lembrava que esse espaço, essa independência, era temporária. Em 4 semanas, eu seria Sir Kevin Reynolds, morando na propriedade onde uma vez fiz papel de boba.
Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Antônio com detalhes do casamento. Era preciso aprovar a lista de convidados, escolher o menu, marcar uma consulta com um estilista que eu nunca tinha ouvido falar, mas cujo nome aparentemente significava algo no mundo deles. Ignorei voltando ao meu laptop, onde planilhas dos negócios do meu pai brilhavam. Quanto mais eu me aprofundava nos negócios dele, mais complicado ficava o quadro. Ele era mais do que um intermediário. Era a aranha no centro de uma teia que conectava famílias que oficialmente se odiavam, mas que discretamente precisavam de seu terreno neutro para negociar. E Marcos vinha envenenando sistematicamente essa teia há meses. O nome do meu primo aparecia em transações suspeitas, vazamento de informações para rivais, má gestão deliberada de contas importantes. Meu pai devia saber, mas não conseguia provar sem causar uma ruptura na família. Agora Marcos estava à espreita, esperando que eu falhasse, esperando que o prazo de 3 meses passasse para que ele pudesse se aproveitar e reivindicar tudo. A batida na minha porta me fez pular. Eu não esperava ninguém. Meus poucos amigos em Chicago haviam se afastado durante meus anos em Nova York, e as pessoas do mundo do meu pai, ex-colegas, parceiros de negócios, mantinham uma distância cautelosa desde o funeral, como se a proximidade comigo pudesse ser contagiosa. Pelo olho mágico, vi Antônio Reynolds parado no corredor, parecendo desconfortável em seu casaco caro. Abri a porta. Se você está aqui para discutir arranjos florais, já disse ao coordenador que rosas brancas estão ótimas. Posso entrar? Seu tom era gentil, quase paternal, o que imediatamente me deixou em guarda. Eu me afastei, gesticulando para que ele entrasse no meu modesto espaço. Seus olhos percorreram o estúdio, o sofá-cama que servia como minha cama, a pequena área da cozinha, a única janela com vista para uma parede de tijolos, e eu o vi tentando esconder sua surpresa. Eu sei que não é muito, eu disse defensivamente. Mas é meu, eu paguei por isso sozinha, sem dinheiro da família, sem compromissos. Não estou julgando, Antônio me garantiu, acomodando-se na minha única cadeira decente. Na verdade, respeito que você tenha construído algo independente. Seu pai falava muito bem do seu trabalho em Nova York. Isso me pegou de surpresa. Ele falava mesmo. Frank tinha orgulho de você, Rachel, mesmo que não soubesse como demonstrar. Ele queria que você tivesse escolhas que ele nunca teve. A expressão de Antônio ficou séria. É por isso que estou aqui. Preciso que você entenda no que está se metendo. Cruzei os braços, encostando-me na bancada da cozinha. Não sou ingênua, Antônio. Cresci neste mundo. Sei o que a família Reynolds faz. Você sabe? Ele me estudou cuidadosamente. Kevin não é seu pai, Rachel. Frank era um facilitador, um negociador. Kevin é um governante. Seu trabalho não é fazer a paz entre as famílias. É manter o domínio, garantir que o nome Reynolds tenha peso suficiente para que outras famílias pensem 2 vezes antes de nos desafiar. Eu sei que ele é perigoso, disse baixinho. Perigoso não é suficiente para descrevê-lo. Antônio se inclinou para a frente Banete. Kevin assumiu as operações da família há 5 anos, quando seu pai foi morto. Ele tinha 28 anos e, em 6 meses, eliminou todos os rivais que achavam que juventude significava fraqueza. Ele reestruturou toda a organização, trouxe as famílias irlandesas para se reconciliarem, negociou tratados com os russos que seu pai nunca teria conseguido. Ele é brilhante, implacável e totalmente comprometido em proteger o que é seu. Que sorte a minha, murmurei. A expressão de Antônio suavizou-se. Não estou dizendo isso para assustá-la. Estou lhe contando isso porque você precisa entender que se casar com Kevin significa mais do que apenas documentos legais e aparições públicas. Significa tornar-se parte de algo maior, algo que as pessoas vão observar, julgar e potencialmente explorar. Você quer dizer que serei um alvo. Você já é, disse ele gentilmente. No momento em que o testamento de seu pai se tornou de conhecimento público, você se tornou uma peça no tabuleiro. Marcos não é o único interessado nas operações dos Carter. Há famílias que adorariam ver Kevin enfraquecido e que usariam você para conseguir isso, se tivessem a oportunidade. Pensei nas últimas 3 semanas, na sensação de estar sendo observada quando caminhava até meu carro, nas ligações anônimas no meu celular, nas perguntas sutis de pessoas que mal conhecia sobre meus planos. Alguém tem me seguido? Perguntei.
Antônio teve a delicadeza de parecer um pouco culpado. Kevin designou segurança no dia em que nos encontramos com você. Discreta, mas presente. Ele leva a proteção a sério, especialmente para os membros da família. Eu ainda não sou da família. Você se tornou da família no momento em que concordou em se casar com ele. Antônio levantou-se e foi até a janela. Rachel, conheço Kevin desde que ele nasceu. Eu o vi crescer neste mundo. Vi-o aprender a lidar com suas crueldades. Naquela noite, 6 anos atrás, na festa de noivado. Não quero falar sobre isso, interrompi bruscamente. Você precisa entender o contexto, continuou Antônio, ignorando meu protesto. Victoria Marchetti foi um arranjo político. As famílias deles negociaram o noivado antes que Kevin tivesse idade suficiente para dar sua opinião. Ele se importava com ela da mesma forma que você se importaria com um parceiro de negócios, respeitoso, cordial, mas sem emoção real. Então, o beijo não significou nada, disse amargamente. Não disse isso. Antônio virou-se para mim. Eu disse que ele não amava Victoria. O que eu vi naquela noite, a maneira como ele retribuiu seu beijo antes de se afastar, foi real. Mas Kevin não podia se dar ao luxo de ser real. Não naquela época. Uma Dawn solteira demonstrando afeto genuíno por alguém fora dos canais aprovados. Isso teria sido visto como uma vulnerabilidade, uma fraqueza que outras famílias poderiam explorar. Meu peito apertou. Então ele me humilhou para se proteger. Ele te humilhou para te proteger. Antônio corrigiu baixinho. Se outras famílias tivessem pensado que você era importante para ele, você teria se tornado um alvo. Seu pai teria sido pressionado a te usar como moeda de troca. Kevin fez o que tinha que fazer. Ele garantiu que ninguém pensasse que você era importante. A explicação deveria ter me feito sentir melhor. Em vez disso, piorou tudo. Saber que a rejeição tinha sido calculada, saber que ele era capaz desse nível de crueldade, mesmo por razões estratégicas. O que aconteceu com Victoria? Eu me ouvi perguntar. A expressão de Antônio escureceu. Ela morreu há 2 anos. Acidente de carro na Lakeshore Drive. Kevin estava em Milão quando isso aconteceu, negociando com as famílias da Cosa Nostra. Quando ele voltou, ela já estava enterrada. E ninguém questionou o momento, eu disse lentamente. As pessoas questionaram, Antônio admitiu, mas nada foi provado. Victoria tinha bebido naquela noite. Havia testemunhas no restaurante que a viram cambaleando ao sair. O acidente foi considerado acidental. Trágico, mas não suspeito. Estudei seu rosto. Mas você não acredita nisso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Acredito que Victoria Marchetti sabia coisas que não deveria saber. Acredito que ela estava tendo um caso com alguém de uma família rival. E acredito que Kevin descobriu 2 dias antes de ela morrer. A implicação pairou pesadamente no ar entre nós. Ele descobriu? Kevin estava em Milão, repetiu Antônio com firmeza. Álibi completo, mas pessoas próximas à Victoria, pessoas que poderiam ter encorajado sua traição. Elas tiveram uma série de acidentes infelizes nos meses que se seguiram. Ataques cardíacos, acidentes de carro, um suicídio particularmente trágico. Mudei-me para o sofá, sentindo uma necessidade repentina de me sentar. Este era o mundo em que eu estava me casando, onde a justiça era feita nas sombras, onde a lealdade era a única moeda que importava, onde até mesmo a aparência de traição poderia ser fatal. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque quero que você entenda quem é Kevin. A voz de Antônio era comedida. Ele não é um homem bom, Rachel. Ele fez coisas que tirariam o sono da maioria das pessoas, mas ele tem um código. Ele protege o que é dele com tudo o que tem. Ele valoriza a lealdade acima de tudo. E quando você for sua esposa, quando você for realmente parte desta família, ele destruirá o mundo antes de deixar alguém machucar você. Isso não é um consolo, sussurrei. Não é para ser, é para ser a verdade. Ele se moveu em direção à porta, depois parou. Mais uma coisa. Kevin sabe que você está investigando Marcos. Minha cabeça se ergueu rapidamente. Como? Ele tem pessoas em todos os lugares, Rachel. Na organização de Marcos, na antiga rede do seu pai. Provavelmente no café abaixo deste apartamento. Você não pode dar um passo nesta cidade sem que Kevin saiba. A violação da privacidade deveria ter me enfurecido. Em vez disso, senti uma estranha espécie de resignação. É claro que Kevin estava observando. No mundo dele, informação era poder e ignorância era morte. Diga a ele, eu disse com cuidado, que se ele quer saber o que estou fazendo,
Pode me perguntar diretamente, em vez de me espionar. Os lábios de Antônio se contorceram. Vou passar isso adiante, embora suspeite que ele ache sua atitude mais divertida do que ameaçadora. Depois que ele saiu, sentei-me na escuridão crescente do meu apartamento, com o anel de noivado pesando no meu dedo. Peguei meu celular e, antes que pudesse reconsiderar, digitei uma mensagem para o número que Antônio me deu para emergências. Se você vai me seguir, o mínimo que poderia fazer é contratar pessoas mais discretas. O cara no sedã azul está estacionado em frente ao meu prédio há 3 dias. Até o morador de rua na esquina percebeu. A resposta veio quase imediatamente. Ele não é um dos meus. Meu sangue gelou. Então quem? Fique dentro de casa. Tranque a porta. Alguém está chegando. Eu já estava me movendo, trancando a porta, verificando as travas das janelas. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o revólver do meu pai da gaveta da cabeceira. O único item dele que eu guardei. A única coisa que me fazia sentir um pouco menos vulnerável. Meu celular tocou. A voz de Kevin era aguda, controlada. Você está sozinha? Sim? Ótimo. Há 3 homens em um SUV preto a 2 quarteirões do seu prédio. Eles estão circulando há 1 hora, esperando a troca da equipe de vigilância. Antônio está a 5 minutos daqui com uma equipe. Há quanto tempo você sabe? Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. 30 minutos. Eu estava tentando identificá-los antes de enviar as pessoas, mas eles estão se movendo mais rápido do que o esperado. Eu ouvi algo ao fundo. Motores de carros, vozes urgentes. Rachel, ouça-me com muita atenção. Se alguém bater à sua porta antes de Antônio chegar, não atenda. Se tentarem forçar a entrada, há uma escada de incêndio do lado de fora da janela da sua cozinha. Desça, não suba e siga em direção à rua principal. Fique visível. Fique no meio da multidão. Você acha que eles vão? Acho que Marcos está testando o quanto você está protegida. Acho que ele quer saber se me importa o suficiente para responder a uma ameaça contra você. A voz de Kevin endureceu e ele está prestes a descobrir exatamente o quanto me importo com o que é meu. O que é meu? As palavras não deveriam ter me deixado nervosa, mas deixaram. Então ouvi. Passos no corredor do lado de fora da minha porta. Pesados, deliberados, nada parecidos com o arrastar de pés do meu vizinho idoso. Tem alguém lá fora, sussurrei. Não abra a porta, Kevin. Antônio está a 2 minutos de distância. A maçaneta da porta chacoalhou. Então veio um som mais agudo, algo metálico raspando contra a fechadura. Eles estavam arrombando. Fui até a janela, com o telefone ainda pressionado contra a orelha e o revólver pesado na outra mão. Através do vidro, pude ver a escada de incêndio que Kevin mencionou. Enferrujada, mas sólida. Eles estão invadindo, eu disse. A resposta de Kevin foi fria. Então é hora de eles aprenderem o que acontece quando alguém toca no que é meu. Vá para a escada de incêndio agora. Eu já estava saindo pela janela quando ouvi minha porta se abrir atrás de mim. Vozes masculinas falando em tom baixo. O barulho metálico dos meus pés na escada de incêndio deve tê-los alertado, porque segundos depois, um rosto apareceu na janela da minha cozinha. Eu não pensei. Apenas apontei o revólver e disparei. O vidro se estilhaçou. O homem recuou com um palavrão e eu estava descendo a escada de incêndio, meus sapatos sociais escorregando no metal molhado, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Cheguei ao beco e corri em direção ao poste de luz, em direção às pessoas, em direção à segurança. Atrás de mim ouvi gritos, mais batidas. Então ouvi o som característico de vários carros freando bruscamente. Antônio apareceu na entrada do beco, ladeado por 4 homens que eu não reconhecia. Suas armas estavam à mostra, sem fingimento, sem sutileza. Era uma mensagem. Senhorita Carter. A voz de Antônio estava notavelmente calma, considerando o caos. Você está ferida? Balancei a cabeça, incapaz de falar. Um dos homens desapareceu no prédio. Os outros assumiram suas posições, bloqueando o beco. Antônio me guiou até um elegante carro preto, onde Kevin estava parado ao lado da porta aberta, com uma expressão absolutamente fria. Ele olhou para mim, seu olhar percorrendo meu cabelo emaranhado, minhas meias rasgadas e o revólver ainda apertado em minha mão trêmula. Então ele tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros. Entre no carro, disse ele baixinho. Meu apartamento agora é uma cena de crime. Você não pode ficar lá.
Ele segurou meu rosto com uma gentileza surpreendente, levantando meu queixo para que eu tivesse que olhar nos seus olhos. Eles tocaram em você? Não, eu saí antes. Ótimo. Seu polegar acariciou minha bochecha uma vez, um gesto que pareceu mais íntimo do que deveria. Então sua expressão endureceu novamente. Você vai para casa comigo hoje à noite, sem discussões. Mas Rachel, sua voz baixou para algo perigoso. Alguém acabou de tentar sequestrá-la da sua própria casa. Quem quer que fossem, quem quer que os tenha enviado, isso não é mais um perigo teórico. Você precisa de proteção real, e eu preciso de você onde eu possa vê-la. Então você vai voltar para casa comigo agora e vai ficar lá até eu descobrir quem é o responsável por isso. Isso não fazia parte do acordo, protestei fracamente. O acordo mudou no momento em que eles vieram atrás de você. Os olhos cinzentos de Kevin estavam escuros como uma tempestade sob a luz da rua. Você é minha agora, Rachel, e eu protejo o que é meu. Antes que eu pudesse discutir, ele estava me guiando para o banco de trás. Antônio deslizou ao meu lado enquanto Kevin ocupava o banco do passageiro da frente com o telefone já colado ao ouvido, dando instruções rápidas em italiano. Quando nos afastamos do meu prédio, vi homens de terno entrando pela frente. Mais homens desaparecendo no beco. A resposta de Kevin à ameaça não foi sutil. Foi avassaladora. Minhas mãos finalmente pararam de tremer em algum lugar perto da Michigan Avenue. Tirei meus dedos do revólver, deixando Antônio pegá-lo com cuidado. Você se saiu bem, disse ele baixinho. A maioria das pessoas fica paralisada quando é atacada. Você agiu. Eu atirei pela minha própria janela. Você se defendeu. Kevin ficará satisfeito. Olhei para o banco da frente, onde Kevin ainda falava italiano rapidamente. Sua voz era seca e fria. Ele não parece satisfeito. Ele está furioso. Antônio corrigiu. Mas não com você. Com quem pensou que poderia tocar sua noiva sem consequências. A palavra ecoou estranhamente. Noiva. Em 4 semanas eu seria sua esposa. Mas hoje à noite, pela primeira vez, entendi o que isso realmente significava no mundo dele. Significava que eu não era mais apenas Rachel Carter tentando lidar com o legado de seu pai. Eu era a futura esposa de Kevin Reynolds, e isso me tornava a mulher mais protegida de Chicago ou o maior alvo. A propriedade dos Reynolds parecia diferente à noite, menos como o elegante cenário da minha humilhação e mais como uma fortaleza. Portões de segurança, câmeras de vigilância, guardas posicionados em intervalos ao longo da estrada. Kevin não estava exagerando sobre a proteção. Paramos em frente à casa principal e finalmente me permiti processar o que tinha lá acabado de acontecer. Alguém tinha tentado me sequestrar do meu próprio apartamento. O espaço que eu achava que era seguro, independente, meu. Essa ilusão estava completamente destruída agora. Kevin abriu a porta antes que Antônio pudesse. Sua mão se estendeu. Eu a segurei automaticamente, deixando que ele me ajudasse a sair. Sua palma era quente contra a minha, calejada de uma forma que me lembrava que ele não era apenas um homem que dava ordens. Ele também as cumpriu. Maria irá mostrar-lhe o quarto de hóspedes, disse ele, com a voz ainda tensa de raiva controlada. Descanse um pouco. Conversaremos pela manhã. Quero saber quem foi. Amanhã. Não era uma sugestão. Agora, você precisa processar o que aconteceu. Confie em mim, Rachel. O choque não atinge imediatamente. Dê 1 hora e você começará a tremer novamente. Ele estava certo. Percebi que a adrenalina estava passando, deixando para trás um cansaço profundo que fazia minhas pernas ficarem instáveis. Maria era uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos gentis e um comportamento sensato. Ela me guiou pela enorme casa, passando por cômodos dos quais eu me lembrava vagamente daquela festa desastrosa, subindo uma escadaria ampla até o 2º andar. O Sr. Reynolds preparou este quarto ele mesmo, disse Maria, abrindo uma porta para revelar um espaço que não era nada como eu esperava. Não era ostentoso nem intimidante. Em vez disso, era confortável. Tons suaves de cinza e creme, uma cama Forrester com o que parecia ser uma roupa de cama realmente aconchegante, um assento na janela com vista para os jardins. Há roupas no armário, continuou Maria. O senhor. Reynolds sabia o seu tamanho desde a prova do anel de noivado. O banheiro é ali. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, use o telefone na mesinha de cabeceira. A extensão 7 liga para a cozinha. A extensão 9 liga diretamente para o Sr. Reynolds. Ela me deixou sozinha,
e eu finalmente me permiti cair na beirada da cama. Minhas mãos estavam tremendo novamente, exatamente como Kevin havia previsto. O tiro do revólver se repetia em minha mente. O rosto do homem na janela. A maneira como o vidro explodiu. Como eu poderia ter errado o tiro com tanta facilidade? Eu deveria ligar para alguém. Mas para quem? Eu não tinha mais amigos próximos em Chicago. A família da minha mãe a renegou quando ela se casou com meu pai. Os poucos colegas de Nova York que poderiam se importar não entenderiam esse mundo. Eu estava completamente sozinha, exceto pelo homem que me rejeitou há 6 anos e agora era minha única proteção. Uma batida suave interrompeu meu devaneio. Entre, eu disse, esperando que fosse Maria. Em vez disso, Kevin entrou, carregando uma bandeja com chá e o que parecia ser uísque. Ele havia trocado o terno por jeans escuros e uma camiseta que o deixava mais jovem, mais acessível, embora o olhar frio e calculista permanecesse. Você deveria comer alguma coisa, ele disse, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Mas acho que você não está com fome, então trouxe alternativas. Álcool e cafeína. Uma combinação e tanto. Chá para confortar, uísque para trazer honestidade. Ele serviu 2 doses do líquido âmbar em uma taça de cristal e me entregou. Beba. Vai ajudar com o tremor. Eu peguei a taça, nossos dedos se tocando. O contato me causou uma sensação indesejada. Memória muscular de 6 anos atrás, quando o toque dele significava tudo. Kevin serviu sua própria taça e se acomodou na poltrona perto da janela, estudando-me com aqueles olhos cinzentos indecifráveis. Você quer saber quem estava por trás disso? Claro que quero. Os homens que capturamos eram capangas contratados, profissionais, mas não particularmente habilidosos, o que me diz que quem os enviou não esperava resistência real. Eles achavam que você era um alvo fácil. Mas você sabe quem os contratou? Insisti. Tenho uma forte suspeita. Kevin girou seu whisky. Seu primo Marcos se encontrou com representantes da família Castellano há 3 dias. Os Castellanos vêm tentando se mudar para o território que seu pai controlava há anos. Com você fora de cena, Marcos herda, e ele já sinalizou sua disposição de fazer acordos com eles. Então, eles tentaram me sequestrar para acelerar o processo. O uísque queimou ao descer, mas ele estava certo. Isso ajudou. O que vai acontecer com eles? Algo sombrio passou pelo rosto de Kevin. Você não quer saber? Sim, eu quero. Eu me inclinei para a frente. Se vou fazer parte desse mundo, se vou me casar com você e morar aqui e fingir que somos uma frente unida, então preciso entender como isso funciona. O que acontece com as pessoas que vêm atrás de mim? Kevin ficou em silêncio por um longo momento, ponderando se deveria me contar a verdade ou uma mentira confortável. Finalmente ele disse: elas desaparecem, não imediatamente. Primeiro elas nos contam tudo o que sabem. Quem as contratou, qual era o plano, quem mais está envolvido. Depois, elas são tratadas de uma forma que envia uma mensagem a qualquer outra pessoa que possa considerar você um alvo. Tratadas, repeti. Você quer dizer mortas? Quero dizer removidas como uma ameaça permanente. Sua voz não continha nenhum pedido de desculpas, nenhum arrependimento. No meu mundo, Rachel, misericórdia é vista como fraqueza. Se eu os deixasse viver, isso sugeriria que você não é valiosa o suficiente para justificar consequências reais. Isso convidaria a ataques futuros. Meu estômago revirou. Essa era a realidade com a qual eu havia concordado. Um mundo onde a violência era moeda corrente e vidas eram trocadas por vantagens estratégicas. E Marcos? Perguntei. Está intocável por enquanto. Kevin cerrou os dentes. Ele é da família, da sua família. Agir diretamente contra ele iniciaria uma guerra que ainda não estou pronto para lutar. Mas ele está sendo vigiado. Cada movimento, cada reunião, cada transação. Quando ele cometer um erro, e ele cometerá, terei a justificativa de que preciso para matá-lo e removê-lo como uma ameaça para você. Kevin pousou o copo e se aproximou, agachando-se para ficarmos no mesmo nível dos olhos. Rachel, preciso que você entenda uma coisa. No momento em que você concordou em se casar comigo, você se tornou minha para eu proteger. Isso não é romance. Não é sentimentalismo. É um fato. Um ataque a você é um ataque a mim, a minha autoridade, a minha capacidade de proteger o que me pertence. Não posso permitir isso. Portanto,
Trata-se da sua reputação. Trata-se de mantê-la viva. Sua voz era feroz. Agora você acha que passei 2 anos construindo alianças, negociando tratados, eliminando rivais, apenas para ver tudo desmoronar, porque um primo ambicioso e uma família rival acharam que minha futura esposa era uma vítima aceitável. Isso não vai acontecer. Estudei seu rosto, procurando qualquer indício do jovem que me beijou há 6 anos. Mas essa pessoa, se é que realmente existiu, estava enterrada sob camadas de autoridade e violência calculada. A memória veio à tona sem ser convidada, e dessa vez eu a deixei vir. Foi 3 semanas depois da festa de noivado. Eu tinha voltado para a Northwestern, me dedicado aos estudos, tentado fingir que aquela noite nunca tinha acontecido, mas meu pai insistiu para que eu participasse de um jantar de negócios na propriedade dos Reynolds, alguma negociação sobre disputas territoriais que exigia um terreno neutro. Eu estava sentada na biblioteca, tentando ficar invisível, quando Kevin entrou. Ele pareceu surpreso ao me ver. Então, aquela máscara fria desceu. Seu pai está na sala de jantar, disse ele secamente. Eu sei que estou me escondendo de quê? De você, de todos que me viram fazer papel de boba há 3 semanas. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, inesperadamente, você não fez papel de boba. Sério? Porque me senti muito boba ao ser rejeitada na frente de metade da elite criminosa de Chicago. Você foi corajosa. Sua voz estava mais suave do que eu jamais tinha ouvido. Imprudente, jovem e completamente inadequada. Mas corajosa. A maioria das pessoas neste mundo nunca diz o que realmente sente. Porque os sentimentos são fraquezas, eu recitei amargamente. Porque os sentimentos são perigosos. Ele se aproximou e por um momento eu pensei. Mas então Victoria chamou do corredor e Kevin se transformou novamente no estranho frio. Volte para a escola, Rachel. Esqueça este mundo. Esqueça-me. Construa algo melhor. Eu tentei. Deus, eu tentei. Para onde você foi? A voz de Kevin me trouxe de volta ao presente. Na biblioteca, há 6 anos, você me disse para construir algo melhor. Ele desviou o olhar e eu vi seu maxilar se contrair. Eu falei sério. E, no entanto, aqui estamos nós. Tomei outro gole de uísque. Me diga uma coisa, Kevin. Quando você concordou com esse acordo de casamento, quando Antônio lhe trouxe a proposta do meu pai, você hesitou? Você pensou naquela noite, no que me disse? Cada segundo de cada dia desde a admissão foi tão silencioso que quase perdi. Você acha que eu não me lembro? Você acha que eu não sei exatamente o quanto fui cruel? Então por quê? Porque deixar você acreditar que eu me importava teria sido mais cruel. Ele ficou andando de um lado para o outro até a janela. Você tinha 18 anos, Rachel. 18 anos, ingênua, cheia de ideias sobre amor, romance e o futuro. Se eu tivesse incentivado isso, se tivesse deixado você pensar que havia algo entre nós, você teria esperado por mim. Você teria desperdiçado anos esperando por um homem que nunca poderia lhe dar o que você merecia. Então, você decidiu o que eu merecia. Sim. Ele se virou para me encarar e havia algo cru em sua expressão agora. Decidi que você merecia mais do que se tornar a esposa de um mafioso aos 18 anos. Decidi que você merecia a chance de viver no mundo real, construir uma carreira, encontrar alguém que pudesse amá-la, sem ficar calculando constantemente como mantê-la a salvo dos inimigos. Decidi que você merecia alguém melhor do que eu. A honestidade em sua voz fez meu peito doer. E agora é tarde demais. Seu sorriso era amargo. Agora estamos ambos presos por circunstâncias que nenhum de nós queria. Você precisa de um marido para manter sua herança. Eu preciso de uma esposa para satisfazer os mais velhos. Então vamos tirar o melhor proveito de uma situação impossível. Por um ano. Ele concordou. Depois disso, você estará livre. Vou garantir que o divórcio seja discreto, que você fique com tudo o que precisa. Você pode voltar para Nova York, reconstruir sua vida em algum lugar onde eu não possa tocá-la. Deveria ter sido um conforto saber que isso era temporário, saber que eu tinha uma data de saída. Mas, em vez disso, parecia uma perda. E você? Perguntei. O que acontece depois de um ano? Eu encontro outra esposa, uma que os anciãos aprovem, uma que entenda este mundo. Ele voltou para sua cadeira, parecendo exausto de repente.
Alguém que não me olhe como se eu fosse um monstro toda vez que tomo uma decisão que mantém nós dois vivos. Não acho que você seja um monstro, eu disse baixinho. Você deveria, ele olhou nos meus olhos. Porque é isso que este mundo exige, Rachel. Monstros ou vítimas. E eu decidi há muito tempo qual deles eu seria. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, o peso de tudo o que não foi dito pairando entre nós. Finalmente Kevin se levantou. Vá dormir. Amanhã, vamos revisar os protocolos de segurança, onde você pode ir, em quem você pode confiar, o que fazer se algo acontecer e precisamos acelerar o cronograma do casamento. Quanto mais tempo você for apenas minha noiva, mais vulnerável você estará. Quando estivermos casados, atacar você significará declarar guerra a toda a família Reynolds. Ele estava na porta quando eu encontrei minha voz. Kevin, ele parou olhando para trás. Obrigada por esta noite. Pela proteção, gesticulei impotente. Por tudo. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Agora sou responsável por proteger você, Rachel. Não é algo que eu leve na brincadeira. Ele hesitou, depois acrescentou. E se isso serve de consolo, sinto muito. Pelo que aconteceu há 6 anos, por tudo isso. Você merecia uma vida melhor do que a que a vida lhe deu. Você também, eu disse suavemente. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Talvez, mas pelo menos agora podemos ser infelizes juntos. Depois que ele saiu, vesti o pijama de seda que encontrei na cômoda. Exatamente do meu tamanho. Exatamente do meu estilo. Mais uma prova de como o pessoal do Kevin havia me investigado minuciosamente. E entrei na cama. Os lençóis cheiravam a cedro e a outra coisa, algo que me lembrava a colônia que Kevin usava naquela noite 6 anos atrás. Perguntei-me se ele teria escolhido deliberadamente este quarto, se teria ficado aqui imaginando-me no seu espaço, sob a sua proteção. Ou se eu estava interpretando demais os arranjos práticos. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você fez um inimigo poderoso esta noite. Durma bem em sua gaiola dourada. Marcos, tinha que ser ele. Eu deveria contar ao Kevin. Deveria mostrar a mensagem a ele. Deixar que ele cuidasse disso. Mas algo teimoso dentro de mim resistia. Marcos era meu problema, minha família, minha responsabilidade. Kevin já tinha feito o suficiente, assumido riscos suficientes. Eu passei 6 anos construindo algo independente. Não estava pronta para entregar tudo. Nem minha segurança, nem minha autonomia, nem minha capacidade de lutar minhas próprias batalhas. Mesmo que essas batalhas agora estivessem acontecendo em um mundo ao qual eu nunca pertenceria totalmente. Apaguei a luz e deitei na escuridão, ouvindo os sons desconhecidos da propriedade dos Reynolds. Em algum lugar desta casa enorme, Kevin estava fazendo ligações, mobilizando recursos, garantindo que o que aconteceu comigo esta noite nunca mais acontecesse. E em 4 semanas, nada menos agora, Antônio disse algo sobre acelerar. Eu seria sua esposa. Não da maneira que eu sonhava aos 18 anos, não com amor ou romance, ou qualquer uma das coisas que tornavam o casamento significativo, mas ligados um ao outro, mesmo assim. 2 pessoas presas pelas circunstâncias, pelo dever, pelo fantasma do que poderia ter sido se fôssemos outras pessoas. Tirei o anel de noivado do dedo e o examinei ao luar. O diamante refletia a luz, espalhando-a pelo teto como estrelas. Para as aparências, dizia o bilhete de Kevin. Mas as aparências, eu estava aprendendo, podiam se tornar realidade neste mundo. Casamentos falsos tinham consequências reais. Alianças estratégicas criavam laços genuínos, e fingir não se importar com alguém era, às vezes, a única maneira de mantê-lo seguro. 6 anos atrás, eu era ingênua o suficiente para acreditar que o amor poderia conquistar tudo. Agora, eu sabia melhor. Mas em algum lugar no fundo, uma parte traidora de mim se perguntou: e se a rejeição fria de Kevin tivesse sido sua própria forma de proteção? E se me afastar tivesse sido a única maneira que ele conhecia para me manter segura? E se, apesar de tudo, apesar da dor, da humilhação e dos anos perdidos, e se alguma parte dele tivesse realmente querido aquele beijo, afinal? O casamento foi antecipado para 2 semanas. Não por causa do romance ou da urgência, mas porque a rede de inteligência de Kevin havia descoberto 3 planos separados contra mim, todos programados para ocorrer antes da data original. Eles estão tentando te eliminar antes que o casamento te torne intocável, explicou Antônio durante o café da manhã no meu 3º dia na propriedade.
Quando você for esposa de Kevin, atacar você significará guerra. Mas enquanto você é apenas sua noiva, sou um alvo fácil. Eu terminei. Kevin entrou então, já vestido para o dia, com outro terno imaculado. Ele parecia cansado. Eu o ouvi ao telefone até depois da meia-noite coordenando respostas às ameaças. Você está usando o rastreador, disse ele, seus olhos indo para a delicada pulseira no meu pulso. Parecia uma joia, ouro rosa com pequenos diamantes, mas eu sabia que continha um chip GPS. Kevin insistiu para que eu o usasse o tempo todo, mesmo para dormir. Sim, eu havia parado de lutar essas pequenas batalhas, embora não tenha planos de deixar a propriedade. Planos mudam, ameaças evoluem. Ele serviu café. Seus movimentos são eficientes. Precisamos discutir a cerimônia de casamento. Achei que Antônio estivesse cuidando disso. Ele está cuidando da logística, mas há decisões que só você pode tomar. Kevin sentou-se à minha frente e notei as olheiras sob seus olhos. Você quer a família de sua mãe presente? A pergunta me surpreendeu. Eu não achava que tinha escolha. Você não precisa convidar ninguém que vá deixá-lo desconfortável. Este casamento pode ser estratégico, mas ainda é o seu casamento. Pensei nos parentes da minha mãe, tias e tios que cortaram todo o contato quando ela se casou com meu pai, que se recusaram a comparecer ao funeral dela, que deixaram claro que não queriam ter nada a ver com o nome Carter. Não, decidi. Apenas pessoas do nosso mundo, pessoas que entendem o que isso significa. Kevin assentiu, parecendo quase aliviado. Ótimo, menos complicações. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Estes são os votos, padrão, religiosos o suficiente para satisfazer a tradição, mas não tão específicos a ponto de qualquer um de nós ter que mentir. Eu os li. Formais, impessoais, exatamente o que se esperaria de uma aliança estratégica. Sem amor e carinho. Você quer prometer me amar? Sua voz era desafiadora. Você quer prometer me valorizar? Algo brilhou em seus olhos. Eu prometo te proteger, Rachel. Isso é mais valioso do que valorizar neste mundo. Ele estava certo, é claro, mas ainda assim doía. A outra coisa, Kevin continuou, sua voz assumindo um tom mais sério. A noite de núpcias. Precisamos discutir as expectativas. Meu rosto ficou vermelho. Achei que tínhamos combinado quartos separados. Sim, mas as aparências importam e as pessoas estarão observando sinais de que este casamento é legítimo. O que significa que, na nossa noite de núpcias, você precisará ficar no meu quarto. O quarto principal. Podemos levar suas coisas para a suíte adjacente no dia seguinte. Mas, na primeira noite, precisamos parecer um casal de verdade. Eu terminei. Sim. Respirei fundo. Você vai fazer o que espera? Não espero nada. A voz de Kevin era firme. Meu quarto tem uma área de estar com um sofá. Um de nós pode dormir lá ou há um quarto de hóspedes conectado ao banheiro que ninguém conhece. Temos opções que mantêm as aparências sem comprometer o acordo. O alívio que senti foi complicado por outra coisa. Decepção. Não, isso era ridículo. Tudo bem, eu consegui. Kevin me estudou por um momento e tive a sensação desconfortável de que ele podia ver cada pensamento que eu tentava esconder. Há uma prova de vestido esta tarde. Maria irá com você. Leve 2 membros da equipe de segurança. É uma loja de noivas no centro da cidade. Quão perigoso pode ser? Extremamente, se as pessoas certas souberem que você estará lá. Ele já estava se dirigindo para a porta. Faça-me à vontade, Rachel. Mais 2 semanas e você terá a proteção total do meu nome. Até lá, você está vulnerável. E eu prefiro que você fique viva o tempo suficiente para se casar comigo. Que romântico, murmurei. Ele parou na porta, olhando para trás com aquela expressão indecifrável. Romance é um luxo que pessoas como nós não podem se permitir. Segurança é o que mantém você viva. Eu sei qual prefiro. Depois que ele saiu, Antônio limpou a garganta. Ele não costuma ser tão intenso. Poderia ter me enganado. Não, sinceramente, Kevin é sempre controlado, sempre calculista. Mas desde o ataque ao seu apartamento, ele tem estado... Antônio procurou a palavra certa. Agitado. Ele chamou recursos de 3 estados para investigar a ameaça. Ele mudou a agenda para garantir que estaria disponível se você precisasse dele. Ele até cancelou uma reunião com as famílias russas, algo que nunca fez porque conflitava com a prova do seu vestido. Eu o encarei. Ele virá à prova. Ele insistiu. Disse que não tiraria os olhos de você até o casamento. A expressão de Antônio era de quem sabia das coisas.
Para uma aliança estratégica, ele está sendo notavelmente protetor. A boutique de noivas ficava em Gold Coast, uma loja minúscula que atendia ao tipo de mulher que não olhava para as etiquetas de preço. Maria marcou a consulta, comunicou meus tamanhos e preferências, embora eu não soubesse como ela sabia disso. O SUV de Kevin parou bem na frente, e sua equipe de segurança fez uma varredura antes de me deixar entrar. Ele entrou atrás de mim, parecendo completamente deslocado entre a seda e a renda. "Sr. Reynolds", exclamou a proprietária da boutique. "É uma honra. Temos várias peças que achamos que combinariam com a cor e o corpo da senhorita Carter." "Estarei na sala de espera", disse Kevin para mim. "Leve o tempo que precisar." A hora seguinte foi surreal, experimentando vestido após vestido, enquanto Maria e a equipe da boutique davam suas opiniões. Vestidos de baile tradicionais, designs modernos e elegantes, peças inspiradas no vintage com bordados intricados. Eu me senti atraída por um design mais simples. Seda marfim com mangas de renda delicadas, ajustadas ao corpete antes de fluir em uma cauda modesta. Era elegante sem ser ostentoso, bonito sem gritar. "Olhe para mim." "Esse", disse Maria com aprovação, "combina com você." Eu me observei no espelho triplo. A mulher que me olhava de volta era uma estranha, sofisticada, composta, pronta para ser a esposa de um chefe da máfia. "Posso?" A voz de Kevin me assustou. Ele apareceu na porta da área dos provadores e a equipe se dispersou, dando-nos privacidade. "Você não deve ver o vestido antes do casamento", eu disse automaticamente. "Estamos quebrando a maioria das outras regras." "O que é mais uma?" Ele se aproximou, seus olhos percorrendo o vestido com uma intensidade que fez minha pele esquentar. "É perfeito." "Sério?" "Você parece..." Ele parou, algo cru cruzando seu rosto. "Você parece pertencer ao meu mundo, o que é perigoso para nós dois." "Por que perigoso?" Ele estendeu a mão, ajustando um pedaço de renda que havia caído sobre meu ombro. Seus dedos roçaram minha clavícula e eu estremeci. "Porque me faz esquecer que isso é temporário", ele disse baixinho. "Me faz imaginar um futuro em que isso não seja apenas uma estratégia." Meu coração bateu forte. "Kevin." "Mas é uma estratégia", ele continuou, sua voz endurecendo. "E eu não posso esquecer disso, nem você. Este vestido, este casamento, este matrimônio, tudo isso é um meio para atingir um fim. Não confunda aparências com realidade." As palavras foram duras, mas vi outra coisa em seus olhos. Um aviso, talvez, ou um apelo. "Não se apegue. Não cometa o mesmo erro que cometeu há 6 anos." "Eu entendo", eu disse, embora meu peito doesse. "Ótimo." Ele deu um passo para trás, colocando sua máscara profissional no lugar. "Compre o vestido, tudo o que você precisar. Sapatos, joias, tudo o que Maria sugerir. Não poupe despesas. Você vai se casar com um Reynolds. As pessoas vão esperar perfeição." Ele saiu e eu fiquei sozinha com o lindo vestido, me sentindo mais presa do que nunca. Naquela noite não consegui dormir. A propriedade estava muito silenciosa, muito quieta. Acabei vagando pelos corredores, traída por uma força inexplicável em direção ao escritório de Kevin. O cômodo onde eu ouvia meu pai e o pai dele negociando acordos territoriais quando eu era jovem. A porta estava entreaberta, com luz se espalhando pelo corredor. Ouvi a voz de Kevin, baixa e intensa. "Não me importo com o custo. Encontre todos que sabiam do endereço do apartamento de Rachel. Encontre todos que tinham acesso a essa informação. E descubra como os Castellanos sabiam nossa programação de segurança." Uma pausa. "Não, não espere pelo casamento. Quero que eles sejam eliminados agora, esta noite. Qualquer um que comprometeu a segurança dela é um risco que não podemos correr." Eu deveria ter ido embora, deveria ter voltado para o meu quarto e fingido que não tinha ouvido, mas algo me manteve paralisado no lugar. "Victoria foi um erro", disse Kevin, e eu prendi a respiração. Eu deveria saber que ela estava jogando dos dois lados, mas eu era jovem. Achei que poderia controlar a situação. Não cometeria esse erro com Rachel. Outra pausa. Mais longa desta vez. "Sei que ela é diferente", disse Kevin baixando a voz. "É isso que me assusta. Com Victoria, era sempre negócios. Mas Rachel", ele soltou um som de frustração. "Rachel me olha como se eu ainda fosse humano, como se houvesse algo em mim que valesse a pena salvar. E eu não posso..."
Não posso deixá-la se aproximar o suficiente para perceber que não há nada aí. Nada que valha a confiança dela. Minha visão ficou embaçada com lágrimas que eu não entendia. O casamento é necessário, continuou Kevin, para protegê-la, para as alianças, para a estabilidade. Mas depois que o ano acabar, ela precisa ir embora. Ela precisa esquecer esse mundo. A mim, tudo isso. Prometa-me que se algo acontecer, se isso der errado, você vai tirá-la daqui. Leve-a para um lugar seguro, onde nada disso possa tocá-la. Ouvi a resposta abafada de Antônio, seguida da risada áspera de Kevin. Amá-la? Não posso me dar ao luxo de amá-la. No momento em que eu a amar, ela se tornará a arma que todos usarão contra mim. Não, é melhor que ela pense que sou frio, que isso é apenas negócios. É melhor que ela me odeie do que ficar aqui e ser destruída pelo meu mundo. Pressionei a mão contra a boca, sufocando o som que tentava escapar. Eu sei, disse Kevin suavemente. Sei que estou mentindo para mim mesmo, mas é a única maneira que conheço de mantê-la a salvo de todos os outros, por mim mesmo. Fugi então de volta para o meu quarto, com o coração batendo forte. Subi na cama e puxei os cobertores sobre a cabeça como uma criança se escondendo de monstros. Mas os monstros já estavam aqui. Eles usavam ternos caros, carregavam armas e falavam em códigos sobre territórios e alianças. E o monstro mais perigoso de todos tinha olhos cinzentos e uma voz que podia soar quase terna quando pensava que ninguém estava ouvindo. Kevin Reynolds estava me protegendo de todos, incluindo ele mesmo. E eu estava começando a entender que talvez, apenas talvez, a coisa mais cruel que ele tivesse feito há 6 anos não fosse me rejeitar. Era me fazer acreditar que ele não se importava, quando todas as suas ações desde então sugeriam o contrário. Faltam 2 semanas para o casamento. 2 semanas até eu me tornar a Sra. Kevin Reynolds. E Deus me ajudasse, eu não tinha mais certeza se estava sendo forçada a esse casamento ou se alguma parte de mim estava esperando por esse momento desde a noite em que ele me afastou. Na véspera do casamento, a organização de Kevin agiu com uma precisão que impressionaria uma operação militar. Seguranças adicionais vasculharam a igreja. Verificações de antecedentes foram feitas em todos os fornecedores e rotas alternativas de ida e volta para a cerimônia foram mapeadas. Passei a maior parte do dia nos ajustes finais e nos preparativos, cercada por Maria e uma equipe de estilistas que pareciam determinados a me transformar na esposa perfeita da máfia. Cabelo, maquiagem, unhas, tudo foi examinado e aperfeiçoado. Mas minha mente estava em outro lugar, repetindo as palavras de Kevin no escritório. Não posso me dar ao luxo de amá-la. O problema era que eu não tinha mais certeza do que sentia. O ódio era fácil. Ele me alimentou por 6 anos, me deu um propósito, me manteve seguindo em frente. Mas agora, morando na casa dele, vendo o cuidado que ele tinha para me proteger, compreendendo o peso da responsabilidade que ele carregava, o ódio se tornou algo mais complicado. Você está pensando demais, observou Maria enquanto ajustava meu manto. Amanhã é o dia do seu casamento. Você deveria estar animada. Não é esse tipo de casamento. Não é. Ela sorriu com o ar de quem sabe das coisas. Trabalho para a família Reynolds há 30 anos. Vi Kevin crescer. Vi-o tornar-se no homem que é hoje. E nunca o vi assim. Constantemente a verificar as imagens de segurança, a rever pessoalmente cada detalhe, a insistir em estar envolvido em decisões que normalmente delegaria. Ele está apenas a ser meticuloso. Está a ser protetor. Há uma diferença. A expressão de Maria suavizou-se. Aquele rapaz carrega o peso desta família desde os 28 anos. Ele tomou decisões difíceis, sacrificou a sua própria felicidade pelo dever e pela responsabilidade. Mas quando ele olha para você, uma batida forte interrompeu-a. A voz de Kevin veio através da porta. Rachel, preciso de você no meu escritório agora. A urgência em seu tom me deixou em pânico. Vestindo roupas adequadas, desci as escadas rapidamente. Maria me seguiu. O escritório de Kevin estava lotado. Antônio, 2 homens que reconheci como membros de alto escalão de sua organização e um laptop aberto sobre a mesa, exibindo o que parecia ser uma filmagem de vigilância. O que há de errado? Perguntei. A expressão de Kevin era impassível. Marcos entrou em ação. Ele virou o laptop na minha direção. As imagens mostravam meu primo se encontrando com 3 homens de terno, rostos que eu não reconhecia,
mas cujas roupas caras e comportamento cauteloso gritavam crime organizado. Os Castellanos, Antônio confirmou, e representantes de duas outras famílias que têm testado nossos limites. Eles estão planejando algo para amanhã. Meu estômago revirou. O casamento, não um ataque, Kevin disse rapidamente. Eles são mais espertos do que isso. Muito público, muitas testemunhas. Mas eles estão planejando usar a cerimônia para humilhar você, para minar a aliança antes mesmo que ela seja estabelecida. Como? O maxilar de Kevin se contraiu. Eles têm documentos, provas forjadas de que você tem desviado dinheiro dos negócios do seu pai, registros financeiros mostrando transferências para contas offshore, e-mails em que você supostamente coordena com Marcos a venda de ativos da empresa. É tudo falso, mas convincente o suficiente para levantar suspeitas. Eles vão apresentar essas provas no casamento, continuou Antônio. Na frente de todas as famílias de Chicago, eles vão exigir uma investigação formal, sugerindo que Kevin está encobrindo as atividades criminosas de sua nova esposa. Isso vai fazer com que vocês dois pareçam fracos. Eu afundei em uma cadeira, minha mente girando. Marcos os ajudou a criar isso. Ele forneceu o acesso de que precisavam aos arquivos do seu pai, os modelos para as falsificações. A voz de Kevin era de fúria fria. Ele vem trabalhando com eles há meses. O que fazemos? Temos duas opções. Kevin se inclinou contra a mesa de braços cruzados. Cancelar o casamento, adiar até que possamos refutar publicamente as provas. Isso nos dá tempo, mas faz parecer que estamos fugindo das acusações, sugeri. Ou nos casamos como planejado. E durante a recepção apresentamos nossas próprias provas. Provas de que Marcos é quem tem roubado da família, documentação de suas reuniões com os Castellanos, provas de sua conspiração para minar a aliança Carter-Reynolds. Antônio assentiu. Estamos montando o caso há semanas. Perícia financeira, imagens de vigilância, depoimentos de pessoas que Marcos achava que eram leais a ele. É irrefutável, mas significa expô-lo publicamente, eu disse lentamente. No meu casamento, na frente de todos. Significa defender-se, Kevin corrigiu. Significa mostrar a todas as famílias de Chicago que você não é alguém a ser subestimado, que atacá-lo tem consequências. Eu olhei para as imagens de vigilância novamente. Marcos apertando a mão de homens que queriam me destruir, que tentaram me sequestrar. Meu próprio primo disposto a me trair por poder e dinheiro. Faça isso, eu disse. Apresente as provas. Mostre a todos exatamente quem é Marcos. Kevin me estudou por um longo momento. Você entende o que isso significa? Assim que o expusermos, ele estará acabado. Não apenas sua reputação, sua vida estará em perigo. As famílias não perdoam traição. Ele tentou me sequestrar. Ele fabricou provas para me destruir no meu próprio casamento. Ele não merece minha proteção. Algo parecido com respeito passou pelo rosto de Kevin. Então amanhã não será apenas nosso casamento, será uma declaração de guerra. O resto do dia foi dedicado aos preparativos finais, não apenas para o casamento, mas para o confronto que estava por vir. A equipe jurídica de Kevin reuniu a documentação. Seus técnicos prepararam apresentações, sua segurança coordenou respostas a possíveis consequências. Eu deveria estar apavorada. Em vez disso, senti algo como certeza se instalando em meus ossos. Era isso que eu precisava ser neste mundo. Não a garota ingênua que acreditava no romance, mas uma mulher disposta a se defender com todas as armas disponíveis. Naquela noite, Kevin me encontrou no terraço olhando para o jardim. O casamento seria na tarde seguinte, seguido de uma recepção aqui na propriedade. Amanhã, a esta hora, eu seria a senhora Kevin Reynolds. Tendo dúvidas, ele perguntou, vindo para ficar ao meu lado. Sobre qual parte? O casamento ou a exposição pública da traição do meu primo? Qualquer uma. Ambas. Virei-me para encará-lo. À luz do sol que se esvaía, ele parecia mais jovem, de alguma forma, menos sobrecarregado. Posso te perguntar uma coisa? Depende da pergunta. Por que você realmente concordou com este casamento? Não a razão pública de satisfazer os mais velhos, a verdadeira razão. Kevin ficou em silêncio por um longo tempo. Achei que ele não fosse responder. Então, porque há 6 anos, fiz uma escolha da qual me arrependo todos os dias desde então. Eu te afastei para te proteger e vi você construir uma vida longe deste mundo. Uma vida boa, segura, e então seu pai morreu e de repente você estava de volta no meio de tudo do que eu tinha tentado te salvar.
Então isso é culpa. Isso sou eu me recusando a falhar com você 2 vezes. Sua voz era feroz. Eu não pude te proteger naquela época. Eu era muito jovem, muito novo no meu cargo, muito vulnerável à política. Mas agora posso te proteger. Como minha esposa, você é intocável. Como minha parceira, você terá recursos e autoridade que impedirão Marcos, os Castellanos e todos os outros de destruir o que seu pai construiu. E depois de 1 ano, perguntei baixinho: quando nos divorciarmos e eu for embora, o que acontecerá? Você estará segura, estabelecida, protegida pela aliança, mesmo que não sejamos mais casados. Você terá os negócios dos Carter, o respeito das famílias e a liberdade de viver como quiser. Você pensou bem nisso. Não pensei em mais nada desde que Antônio me fez a proposta. A mão de Kevin se ergueu, segurando meu rosto com uma gentileza inesperada. Sei que você não confia em mim. Sei que provavelmente me odeia pelo que fiz há 6 anos. Mas preciso que acredite nisso. Manter você segura é a única coisa que importa. Todo o resto, minha reputação, minha autoridade, até mesmo minha vida, são secundários em relação a garantir que você sobreviva neste mundo. Minha respiração parou. Kevin, não faça isso. Ele interrompeu suavemente. Não diga nada de que se arrependerá. Amanhã nos tornaremos aliados, parceiros. Talvez, eventualmente, amigos, se tivermos sorte. Mas isso é tudo o que pode ser, Rachel. Qualquer outra coisa é muito perigosa. Ele baixou a mão e deu um passo para trás, colocando sua máscara profissional no lugar. Descanse um pouco. Amanhã é um grande dia. Maria vai acordá-la às 7 para os preparativos finais. Eu o observei se afastar. Seus ombros retos, seu andar controlado. Tudo em Kevin Reynolds era controlado. Sua voz, suas expressões, suas emoções, tudo. Exceto o jeito como ele me olhava quando achava que eu não estava observando. Naquela noite fiquei acordada relembrando cada interação que tivemos desde aquela reunião na sala de conferências, o jeito como ele apareceu quando eu estava em perigo, a segurança que ele providenciou, o cuidado que teve com cada detalhe do casamento, a fúria em sua voz quando falou sobre as ameaças contra mim. Não posso me dar ao luxo de amá-la. Mas e se ele já a amasse? E se esse casamento, esse acordo estratégico, necessário e completamente lógico, fosse a maneira dele de me manter por perto, mantendo distância suficiente para afirmar que não significava nada? E se Kevin Reynolds estivesse me protegendo dele mesmo há 6 anos, e esse casamento fosse ele finalmente admitindo que não conseguia mais ficar longe? Adormeci com essa pergunta sem resposta e acordei com Maria sacudindo gentilmente meu ombro. Está na hora, senhorita Carter. O dia do seu casamento chegou. A manhã passou em uma confusão de atividades. O cabelo penteado em um penteado intrincado, a maquiagem aplicada com precisão artística, o vestido marfim cuidadosamente abotoado. Quando finalmente me olhei no espelho, mal me reconheci. A mulher que me olhava de volta era elegante, confiante, pronta para ficar ao lado de um dos homens mais perigosos de Chicago e reivindicar seu lugar no mundo dele. Você está linda, Maria disse com os olhos suspeitosamente brilhantes. O Sr. Kevin vai ficar louco. Este é um acordo comercial, lembrei-lhe. Claro que é. O seu sorriso sugeria que ela não acreditava nisso mais do que eu. A cerimônia foi pequena, como prometido, talvez 50 pessoas, todas cuidadosamente selecionadas de várias famílias. A igreja era linda, decorada com rosas brancas e era, com a luz do sol a entrar pelos vitrais. Caminhei sozinha pelo corredor, sem pai para me entregar, sem família para me apoiar. Apenas eu, escolhendo esse caminho, aceitando esse futuro. E no altar, Kevin esperava. Ele estava deslumbrante em um smoking preto, cabelo escuro perfeitamente penteado, olhos cinzentos fixos em mim com uma intensidade que me tirou o fôlego. Ao me aproximar, vi que suas mãos estavam cerradas ao lado do corpo, o maxilar apertado. Ele parecia um homem mal conseguindo manter o controle. Cheguei até ele e ele estendeu a mão. Eu a segurei e seus dedos se fecharam em torno dos meus, quentes, firmes, ligeiramente trêmulos. O padre começou a cerimônia, falando sobre parceria, compromisso e construir um futuro juntos. Palavras que deveriam soar vazias, dado o nosso acordo, mas de alguma forma não soaram.
Quando chegou a hora dos votos, a voz de Kevin estava clara e firme. Eu, Kevin Dominic Reynolds, aceito você, Rachel Ann Carter, como minha esposa. Prometo protegê-la, ficar ao seu lado, honrar a confiança que você deposita em mim neste dia. Minha vez. Eu havia memorizado as palavras, praticado até que soassem naturais. Mas, olhando nos olhos de Kevin, me vi dizendo algo completamente diferente. Eu, Rachel Ann Carter, aceito você, Kevin Dominic Reynolds, como meu marido. Prometo ficar ao seu lado, confiar em sua proteção, ser sua parceira em todas as coisas, pelo tempo que este acordo exigir. A última frase não estava no roteiro. Os olhos de Kevin se arregalaram ligeiramente, o único sinal de que eu o havia surpreendido. O padre nos declarou casados. Kevin levantou meu véu, com as mãos gentis, e me beijou. Era para ser breve, casto, apropriado para uma igreja. Mas no momento em que seus lábios tocaram os meus, algo se acendeu. Sua mão subiu para acariciar meu rosto, e o beijo se aprofundou, tornou-se algo cru e honesto, e completamente inadequado para o nosso público. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos respirando com dificuldade. Os olhos de Kevin estavam escuros como uma tempestade, e eu vi neles algo que nunca tinha visto antes. Fome, possessão e o que parecia quase medo. Minha, ele sussurrou tão baixinho que só eu pude ouvir. Sua, eu concordei, e assim o jogo mudou. Não estávamos mais fingindo. A recepção foi exatamente como eu esperava. Elegante, cuidadosamente coreografada. Cada detalhe projetado para transmitir poder e estabilidade. Kevin e eu nos movíamos como atores em uma peça, aceitando parabéns, dançando nos momentos apropriados, desempenhando nossos papéis com perfeição. Mas por baixo da performance, a tensão fervilhava. Kevin me manteve perto, sua mão sempre na minha cintura ou na parte inferior das minhas costas, não de forma possessiva como me incomodava com outros homens, mas protetora, afirmando: cada toque me lembrava que você era minha. E eu descobri que não me importava. Marcos chegou elegantemente atrasado, com um sorriso confiante ao se aproximar para dar os parabéns. Prima, ele disse suavemente, que cerimônia linda. Meu pai teria ficado orgulhoso. Teria. Mantive minha voz neutra, ciente da multidão que nos observava. Não tenho certeza se fraude e traição eram coisas que ele valorizava. O sorriso de Marcos se contraiu. Não sei do que você está falando. Então você não terá nenhuma objeção à apresentação após o jantar. A voz de Kevin era gelada, uma homenagem ao pai de Rachel e seu legado. Compilamos uma visão bastante abrangente das operações dos negócios da família. A compreensão surgiu nos olhos de Marcos, seguida rapidamente pelo medo. Isso não é necessário. Oh, mas é. A mão de Kevin apertou minha cintura. Todos aqui precisam entender exatamente com quem estão lidando. Tanto em termos da aliança que formei com minha esposa, quanto em termos daqueles que trabalharam contra ela. O jantar estava excelente, embora eu mal tenha provado. A cada poucos minutos, Kevin se inclinava para perto de mim, murmurando atualizações sobre a segurança, as reações da família e as provas que estavam sendo preparadas. Finalmente, após os brindes, Antônio se levantou. Antes de passarmos para a dança, o casal feliz preparou algo especial. Uma apresentação em homenagem a Frank Carter e suas décadas de serviço às famílias representadas aqui esta noite. As luzes se apagaram, uma tela desceu, e nos 15 minutos seguintes, os convidados assistiram enquanto cada detalhe da traição de Marcos era metodicamente exposto. Registros financeiros mostrando anos de desvio de dinheiro. Imagens de vigilância de suas reuniões com os Castellanos. Depoimentos de seus co-conspiradores que receberam ofertas em troca de se voltarem contra ele. As provas forjadas que ele planejava usar contra mim foram apresentadas juntamente com a prova de sua falsificação. Quando Antônio terminou, o rosto de Marcos estava pálido. A sala estava mortalmente silenciosa. Kevin disse que ficar de pé é o que acontece quando alguém ameaça o que é meu. Marcus Carter conspirou não apenas contra sua prima, mas contra as alianças que seu pai levou décadas para construir. Ele colocou em risco a estabilidade para obter ganhos pessoais. E ele fez isso quebrando a única regra que todos nós seguimos: lealdade. Ele deixou essa palavra pairar no ar por um momento. Então, as provas foram fornecidas aos representantes de todas as famílias aqui presentes. O destino de Marcos não é mais uma decisão minha. É uma decisão coletiva de vocês.
Mas entendam isso. Qualquer um que agir contra minha esposa, contra os interesses dos Carter, que ela agora controla, enfrentará exposição e consequências semelhantes. A mensagem era inequívoca. Toque em Rachel Reynolds e você será destruído. Marcus tentou falar para se defender, mas ninguém estava ouvindo. Os representantes da família já estavam reunidos, fazendo ligações, coordenando respostas. Em 1 hora, Marcus estaria morto ou fugindo para salvar sua vida. De qualquer forma, ele estava acabado. Kevin pegou minha mão e me levou para a pista de dança quando a música começou. A mudança de mensagem foi deliberada. O assunto estava resolvido. Agora podíamos comemorar. Em seus braços, dançando ao som da música, finalmente perguntei: o que vai acontecer com ele? As famílias irlandesas vão cuidar disso. Ele também as traiu. Vazou suas operações para os castelhanos. Eles não perdoam? Então, ele vai morrer, provavelmente. A expressão de Kevin era indecifrável. Isso te incomoda? Deveria incomodar. Marcus era da família. Por mais traiçoeiro que fosse, mas tudo o que senti foi uma satisfação fria. Não é bom. Sua mão apertou minha cintura. Porque é isso que você precisa ser agora. Alguém disposta a defender o que é seu sem hesitar. As famílias respeitam a força, Rachel. A misericórdia é vista como fraqueza. Estou aprendendo. Você está mais do que aprendendo. Você está se adaptando. Ele me girou, puxando-me para mais perto quando nos aproximamos novamente. Você impressionou as pessoas esta noite, Marcos, aparecendo e ficando ao meu lado sem vacilar. Já estão te chamando de rainha do gelo. Isso é um elogio neste mundo? Com certeza. A música terminou. Kevin me levou para fora da pista de dança, passando pela multidão, em direção a um terraço tranquilo. No momento em que ficamos sozinhos, seu comportamento mudou. Precisamos conversar, disse ele com a voz tensa. Sobre isso, gesticulou entre nós. Sobre o que aconteceu no altar. Sobre como você mudou os votos. Sobre... Ele passou a mão pelo cabelo, frustração evidente. Sobre como esse acordo deveria ser simples e está se tornando tudo menos isso. Meu coração acelerou. Kevin, não consigo parar de pensar em você. Ele interrompeu as palavras com franqueza. Desde que você se mudou para a propriedade, desde que comecei a protegê-la, diabos, desde 6 anos atrás, para ser honesto, passei todos os dias desde aquela festa tentando me convencer de que fiz a coisa certa, que afastar você era para protegê-la. Mas tendo você aqui, vendo você navegar por este mundo, vendo você se tornar exatamente a parceira que eu preciso. Ele parou, virando-se. Isso deveria ser temporário. 1 ano, depois você iria embora. Esse era o acordo. E agora eu me aproximei, minha mão encontrando seu braço. Agora não quero que você vá embora. Ele se virou para me encarar e seus olhos estavam ferozes. Agora quero mantê-lo aqui, tornar isso real, construir algo que não seja apenas estratégia e alianças. Isso é perigoso, sussurrei, ecoando suas palavras anteriores. Tudo isso é perigoso. Suas mãos emolduraram meu rosto. Mas estou cansado de fingir que não me importo. Cansado de agir como se você fosse apenas uma necessidade política. Você não é, Rachel. Você não é desde o momento em que me beijou, há 6 anos. Você me rejeitou. Eu protegi você, ele corrigiu, da única maneira que eu sabia. Fazendo você me odiar. Afastando você tanto que este mundo não pudesse tocá-la. E funcionou. Você foi embora. Você construiu algo real. Você estava segura. Mas então você voltou. E eu tive uma segunda chance que não mereço. Meus olhos ardiam com lágrimas que eu me recusava a deixar cair. O que você está dizendo? Estou dizendo para esquecer o prazo de 1 ano. Esqueça o acordo de divórcio. Esqueça fingir que isso é apenas um negócio. Seu polegar acariciou minha bochecha. Fique comigo, Rachel. Fique de verdade. Seja minha esposa em todos os aspectos que importam. Você está me pedindo para desistir da minha saída, eu disse lentamente. Minha liberdade, meu plano B. Estou pedindo que você aposte em nós. Sua voz baixou. Sei que não mereço isso. Sei que fui cruel, que te magoei, que tornei isso mais difícil do que precisava ser, mas estou pedindo mesmo assim. Fique comigo, escolha isso, escolha a mim. 6 anos atrás, eu teria dito sim imediatamente. Teria me jogado nessa oferta sem questionar. Mas eu não tinha mais 18 anos. Eu tinha aprendido o quanto as palavras podem machucar
Como as promessas podem ser facilmente quebradas. E se não der certo? Eu perguntei. E se a gente só for compatível por causa do perigo, do drama? E se, quando as coisas se acalmarem, percebermos que na verdade não gostamos um do outro? Então a gente descobre, disse Kevin simplesmente. Juntos como parceiros, como aliados, como marido e mulher. Mas faremos isso honestamente, sem estratégias de fuga ou finais predeterminados. Isso é pedir muito. Eu sei, sua testa repousou contra a minha, mas cansei de mentir para mim mesmo sobre o que quero. E o que eu quero é você. Não porque seja estratégico, não porque seja necessário, mas porque você é brilhante e corajosa e me vê. Me vê de verdade, e não desvia o olhar. Minhas mãos se levantaram para segurar suas lapelas. Não sou fácil de conviver. Ótimo, não quero fácil, quero real. Vou desafiar você constantemente. Tô contando com isso. E se você me afastar novamente, se me rejeitar publicamente para me proteger, vou tornar sua vida um inferno. Seu sorriso era genuíno, caloroso, o primeiro sorriso verdadeiro que eu já tinha visto dele. Anotado. Alguma outra condição? Escritórios separados. Eu administro os negócios da Carter do meu jeito e você não interfere, a menos que seja absolutamente necessário. Concordo. Voto igual nas decisões importantes que afetam ambas as famílias. Já presumi isso e hesitei. E você tem que prometer que se isso não der certo, se tentarmos e não der certo, você vai me deixar ir sem transformar isso em uma guerra. A expressão de Kevin ficou séria. Prometo, embora não tenha intenção de deixar dar errado. Muito confiante, Reynolds, sempre confiante em você. Ele me beijou então, profundo e completo, nada parecido com o beijo cuidadoso no altar. Esse beijo era promessa e posse, e 6 anos de desejo negado finalmente permitido. Quando nos separamos, estávamos ambos respirando com dificuldade. Então isso é um sim? Perguntou Kevin, com a voz rouca. Isso é um sim, confirmei. Mas se você me fizer arrepender disso, vai tornar minha vida um inferno. Eu me lembro, ele sorriu. Eu não aceitaria de outra forma. Antônio apareceu no terraço, limpando a garganta. Desculpem interromper, mas as famílias estão pedindo uma declaração sobre o acordo daqui para frente. Diga a eles, disse Kevin, sem tirar os olhos de mim, que este acordo acaba de se tornar permanente. A senhora Reynolds não vai a lugar nenhum, entendido. O sorriso de Antônio sugeria que ele esperava exatamente esse resultado. Parabéns a vocês dois. Depois que ele saiu, Kevin pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Prontos para enfrentá-los como um casal de verdade. Prontos para enfrentar qualquer coisa, eu disse, contanto que você esteja ao meu lado. Sempre, ele prometeu. E pela certeza feroz em seus olhos, eu acreditei nele. Voltamos juntos para a recepção e dessa vez, quando a mão de Kevin pousou na minha cintura, senti algo diferente. Não era encenação nem estratégia, apenas verdade. As famílias perceberam a mudança imediatamente. Algo em nossa linguagem corporal, em nossas expressões, na maneira como nos movíamos juntos agora. Os cochichos começaram quase que imediatamente, mas não eram as especulações cruéis que eu temia. Era uma aprovação surpresa, até mesmo respeito, porque neste mundo, parcerias genuínas eram raras. Alianças estratégicas eram comuns. Casamentos políticos eram esperados. Mas amor verdadeiro, uma conexão real entre duas pessoas poderosas o suficiente para mudar o equilíbrio da cidade. Isso era algo digno de nota. A festa continuou até tarde da noite. Em algum momento, Kevin se inclinou para perto e murmurou. Quer fugir? Achei que você nunca fosse perguntar. Nós nos afastamos da multidão, atravessando os corredores da mansão até o quarto de Kevin. Nosso quarto agora oficialmente, o quarto que eu evitava pensar. O lugar que eu achava que nunca iria realmente compartilhar com ele. Mas isso foi antes dos votos, antes da exposição de Marcos, antes da honestidade crua de Kevin no terraço. Agora, parada em seu espaço, eu sentia expectativa em vez de medo. Não precisamos fazer isso. Kevin começou. Eu o beijei, interrompendo a cautelosa qualificação. Eu sei, mas eu quero. Chega de fingir. Lembra? Seu sorriso foi lento e devastador. Chega de fingir. O que se seguiu não foi nada como eu imaginava. Foi terno e intenso, hesitante e confiante. Uma descoberta um do outro, sem as camadas de defesa que mantínhamos há tanto tempo.
Depois, deitada em seus braços com a luz da lua entrando pelas janelas, senti algo se acomodar no fundo do meu peito. Paz, talvez, ou o reconhecimento de que eu estava exatamente onde pertencia. Me diga uma coisa, Kevin murmurou, seus dedos traçando padrões no meu ombro naquela noite, 6 anos atrás, quando você me beijou. O que te deixou tão segura? Não sei, admiti. Talvez apenas a certeza de que o que eu sentia era grande demais para ignorar, que se eu não dissesse nada, me arrependeria para sempre. E agora sei que estava certa. Inclinei a cabeça para olhá-lo. Só precisamos de 6 anos em um casamento estratégico para descobrir isso. Ele riu, um som genuíno e espontâneo. O namoro mais complicado da história, mas também o mais honesto. Tracei a linha de seu queixo. Sem fingimento, sem jogos. Apenas duas pessoas que são péssimas em admitir o que querem finalmente sendo honestas. Posso viver com isso. Kevin me puxou para mais perto. Embora eu me reserve o direito de ser péssima em admitir coisas ocasionalmente. Velhos hábitos. Contanto que você seja péssima nisso comigo. Sempre com você, ele prometeu. Com mais ninguém. Adormeci em seus braços, verdadeiramente segura pela primeira vez em anos. Não por causa de sistemas de segurança, guarda-costas ou alianças estratégicas, mas porque o homem que me abraçava finalmente parou de me proteger dele mesmo e escolheu me amar.